Olá, pregadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar um texto bíblico em João capítulo 15, do versículo 1 ao 5. É um estudo bíblico muito fácil de entender e eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito no estudo desta passagem, tá certo? Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e também deixe seu gostei para não perder os próximos conteúdos, tá certo? Então, o estudo bíblico de hoje é João capítulo 15, do versículo 1 ao 5, tá certo? Então a gente vai entender de fato o que é que esse texto quer falar, tá bom? Então eu quero partir da introdução, tá? A respeito dos 5 versículos, né? A gente entende que o capítulo 15 de João ele faz parte dos últimos ensinamentos, né, de Jesus para os seus discípulos, né? Antes da sua crucificação. Então, a primeira coisa que você precisa saber quando for estudar João capítulo 15 é que esses últimos ensinamentos faz parte destas últimas horas, podemos assim dizer, né? Antes da crucificação de Cristo. Então, o que é que a gente entende? É que ele usa essa metáfora, né, da videira e dos ramos para mostrar aos seus discípulos a importância de estar conectado, né, de um relacionamento e ter uma vida frutífera. Então, os primeiros passos que você precisa compreender desta passagem está aqui na introdução, tá bom? Então, esse texto fala da verdadeira videira, né, que é Jesus, e da importância do relacionamento entre os discípulos e Cristo, tá bom? Então, vamos entender o contexto histórico, porque o capítulo 15 está escrito ali no Evangelho de João. O povo de Israel já sabia, tá? Que essa alusão que Cristo se utilizou, né? Essa metáfora, esse ensinamento, é justamente voltado para o povo de Israel. Porque Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7, simbolizava, tá? A videira simbolizava o povo de Israel, né? O povo escolhido por Deus. Já João capítulo 15, o versículo 1, Jesus se apresenta como uma videira verdadeira. Por quê? Porque vai falar do cumprimento, ou seja, Deus, em Isaías capítulo 5, fala de fato que Israel é considerado a videira para ele. Só que a diferença entre Cristo Israel são os frutos, sabe por quê? Veja o que diz aqui. Jesus é aquele que, por meio de quem o propósito de Deus se realiza plenamente. Ou seja, Israel falhou como videira, né? Mas Jesus Cristo nos ensina, através do capítulo 15, que ele é a videira verdadeira, né? Porque se ele é a verdadeira, é porque aquele povo que recebeu, né, esse símbolo falhou no propósito. Então Cristo vem como cumprimento, tá, dessa passagem, né, ou dessa promessa. Então, o contexto histórico desse estudo, desse capítulo, é para que você entenda que Israel, né, no Antigo Testamento, simbolizava o povo escolhido de Deus para frutificar, tá? E no Evangelho de João, Jesus é o cumprimento dessa promessa, tá certo? Tá bem claro, tá bem fácil de entender e vamos prosseguir agora entendendo versículo por versículo, tá bom? Então, no primeiro versículo, Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então a gente percebe aqui que Jesus se autodenomina, né, a própria videira verdadeira, ressaltando que ele é a fonte da vida e sustento espiritual. Então, veja só que é o próprio Cristo que autodenomina, tá bom? E o sustento espiritual de todo aquele que vai receber provém de quem? Dele, porque ele é a fonte de vida. Ele fala também que o Pai, né, Deus, é o agricultor responsável por cuidar da videira. Isso mostra o relacionamento dinâmico entre Deus Pai e Deus Filho e o povo de Deus. O Pai zela pela produtividade dos ramos, cortando e podando conforme necessário.
Então a gente observa aqui o relacionamento entre Deus, Cristo e os ramos, né, que são os discípulos, ou também a igreja que está conectada na videira, tá bom? Então, esse é o entendimento do versículo 1, tá bom? O versículo 2 diz assim: todo ramo que, estando em mim, ou estando na videira, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, o que é que a gente entende? É que existem dois tipos de ramos, né? Os que dão frutos e os que não dão frutos. Aqueles que não frutificam, né, são cortados. E a gente pode aprender aqui que eles representam as pessoas que afirmam seguir a Cristo, mas não têm uma vida transformada, ou seja, não nasceram de novo, não foram regenerados e por isso não frutificam. Já os ramos que são frutíferos, né? Deus limpa, ou seja, ele passa pelo processo da poda. O que é? Podar, para que possam dar mais frutos. É um símbolo do discipulado e crescimento espiritual. Agora veja esse comentário bem interessante que Matteo Henry fala a respeito da poda, né? A poda é um processo doloroso, mas necessário para os crentes. Deus remove o que é prejudicial, como o pecado e as distrações, para que sejamos mais produtivos em nosso testemunho e serviço a Ele. Veja que comentário interessante. Então, a poda é necessária para todo o crescimento, né, de qualquer cristão, porque é onde é que Deus retira tudo aquilo que vai atrapalhar o crescimento, né, do crente. Então, mesmo que seja doloroso, mesmo que muitas vezes temos que renunciar à nossa própria vontade, mas para frutificar em Cristo é necessário passar por esse processo, porque faz parte da frutificação. Amém? Se você está gostando desse estudo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Para não perder os próximos conteúdos. Vamos para o terceiro versículo que diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Cristo purifica e os discípulos já estavam limpos, ou seja, justificados porque haviam recebido a mensagem de Cristo. A santificação contínua ocorre por meio dessa palavra, conforme ela transforma os corações. Então, o que é que a gente aprende? É que a palavra de Cristo ela tem esse poder de continuamente, né, trazer essa purificação na vida do crente. Então, a gente percebe que o motivo da gente, na verdade, o resultado dessa frutificação está interligado também com a palavra de Cristo. Então, estamos limpos ou prontos para frutificar, porque a palavra tem nos limpado, tem nos purificado, tá certo? Que coisa maravilhosa. Amém? Vamos para o quarto versículo, que diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Observe a conexão constante, né, que nós, ramos, temos que estar conectados na videira, né? Porque permanecer indica uma comunhão contínua e íntima. Então, é impossível a gente frutificar sem estar perto de Jesus. Então, é bom sempre a gente lembrar dessa analogia, né, da videira e os ramos inseridos nessa videira. Para os ramos frutificar, é necessário permanecer na videira, ou seja, permanecer em Cristo, tendo uma vida íntima e contínua, né, com Cristo. Veja que os ramos só podem produzir fruto enquanto estão conectados à videira. Assim, os cristãos só podem ser espiritualmente produtivos se permanecerem em Cristo, ou seja, é impossível alguém frutificar longe de Cristo, né, distante da sua presença, tá bom? O versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus reitera que ele é a videira e seus seguidores são os ramos.
ou seja, Jesus dá mais ênfase, né, ainda sobre a importância da videira e os ramos estão inseridos. O foco aqui é que a verdadeira produtividade espiritual só ocorre quando estamos em Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer, ou seja, sem Cristo não tem resultado, não tem crescimento, não tem aperfeiçoamento, ou seja, a igreja, nós, discípulos de Cristo, servos do Senhor, somos totalmente dependentes de Cristo, somos dependentes da graça de Deus. Por quê? Para que a gente venha frutificar, Cristo tem que estar dentro de nós, ou seja, fazer parte da nossa vida, ser a fonte dessa vida, a nossa nutrição, podemos assim dizer. Então, aqui foi a explicação dos 5 versículos, né? Um estudo simples para que você entenda o que o capítulo 15 de João está dizendo. Se você tem vontade de estudar comigo outro texto, né? Coloque aqui nos comentários, diga também o que você achou desse estudo, sugestão, tá bom? Porque o intuito aqui é lhe ajudar a compreender a palavra do Senhor, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.